Fala galera, mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Axiotti, eu sou sócio e arquiteto aqui do Fato Studio e nesse canal a gente fala para você algumas coisas do nosso ponto de vista sobre arquitetura. E aqui a gente te ensina detalhamentos, coisas do dia a dia da arquitetura, como você pode morar melhor e morar com mais conforto na sua casa. Bom, hoje o vídeo é um pouco diferente. Nós trouxemos aqui uma pessoa que a gente queria já trazer para gravar com a gente há muito tempo. É um cara que eu comecei a acompanhar no Instagram, que eu admiro muito. Eu acho que ele tem uma sinergia muito grande com o nosso tipo de arquitetura. E hoje a gente vai falar aqui, junto com ele, sobre um pouco de empreendedorismo, a vida de um arquiteto, como se tornar um arquiteto, como ter sucesso, né, ainda jovem. Você que está saindo da faculdade, eu acho que vai ter bastante conteúdo para você aprender aqui com a gente. João, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Obrigado, bom estar aqui com vocês. E eu acho que é super legal esse tipo de iniciativa de vocês, assim, de realmente a gente sentar aqui junto para papear e contar e compartilhar um pouquinho do processo. Não tem aquela coisa de egoísmo, de chegar e de ensinar a chegar. Eu acho que cada um chega da forma, da sua essência, do que acredita. E acho que isso é só para motivar, sabe? Isso é muito bom. Eu acho que hoje em dia é importante, né, você ter com quem se espelhar, né? A gente já aprendeu, já errou muito. Então, se você pode aprender com os nossos erros, eu acho que você chega no seu objetivo muito mais rápido. Então, fica ligado no vídeo que a gente vai falar muito mais sobre isso por aqui. Gente, para quem não conhece o João, vou falar um pouquinho aqui da biografia dele. Arquiteto de 27 anos, tem sua trajetória formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Politécnica de Milão, com percurso de concursos nacionais e internacionais, sendo o primeiro brasileiro vencedor do Piranesi Prix de Roma, na Itália, em 2018. Segundo lugar nacional na categoria Estudante de Arquitetura no Prêmio DECA em 2019 e finalista do concurso Arcaton para a nova sede da Google Brasil, ainda como estudante. Caramba, 27 anos já é uma bagagem aí, né? Forte. Essa build parece que a gente já fez bastante coisa. Deixa você mais velho. Assim, vai envelhecendo. Vai envelhecendo. Vai carregando. Parece que está na carreira já, né, 10 anos. Assim. Mas eu sempre fui muito ansioso e acho que até na carreira, assim, eu quando comecei era muito engraçado porque eu falei assim, gente, eu quero ter meu escritório, eu sempre sonhava com meu escritório, brincava até na época da faculdade, inclusive o nome do meu escritório, Panaggio Arquitetura. Eu falava, o Panaggio Arquitetura vai chegar um momento bem, né? Que ele vai virar Panaggio Architects quando a gente conseguir fazer alguns projetos, começar a fazer alguns projetos internacionais. E daí a gente já brincava, meus amigos, me contrata e tal. Já olhava lá na frente, né? Já pensava nisso. Mas acho que isso é muito da paixão também, desde o início, né? Imagino que desde o início você tem essa paixão pela arquitetura muito forte. Desde sempre. Eu sempre tinha essa coisa de olhar. Eu falo que eu me apaixonei por arquitetura porque eu gostava de olhar na janela das pessoas. É uma coisa muito estranha. Eu gostava de passar na rua e ficar olhando a casa de cada um e ver como a casa de cada um era diferente do outro. E daí aquilo me chamava muita atenção. Então, isso e eu vim de uma cidade pequena, de 20 mil habitantes. Então, quando eu ia para São Paulo, eu via muito isso, assim. Falei, aqui tem alguma coisa diferente. Quando eu ia para as grandes cidades e tal, nas viagens, eu falava, tem alguma coisa diferente. Começava a olhar e começava a nascer esse olhar da arquitetura, de certa forma. E daí, com o tempo, isso foi já entrando mais na minha vida. Eu quase fui engenheiro de petróleo, quase estudei engenharia de petróleo. Então eu falei, não, nada a ver isso. Nada a ver, não tem nada a ver comigo. Até que um dia eu falei, não, é arquitetura. Não tem outra coisa. Eu não faria outra coisa na vida se não fosse arquitetura. E daí me inscrevi, fiz vestibular, estudei desenho, fiz curso de especialização em desenho para arquitetura. E depois disso eu acabei entrando na Faculdade do Rio, na Federal. Conta um pouquinho do porquê o Rio. Eu sempre tive uma paixão pelo Rio, é muito engraçado, porque eu ficava pensando, não, o Rio tem um quê diferente, o vento é diferente, o sol é diferente, a paisagem. A bossa é diferente. A bossa me chamava atenção. E eu tinha muito essa paixão, assim. Então, eu estudei várias universidades do Brasil todo, estudava o que cada uma podia me levar, onde eu podia chegar. Também estruturava isso de uma forma bem racional. Tipo, essa universidade vai me levar para tais lugares têm tais escritórios. Então, acho que isso está muito atrelado aonde você quer chegar, é também o seu começo.
Então, eu me identificava muito com os escritórios cariocas, com os arquitetos cariocas. E a mesma coisa da janela, eu me lembro quando eu vim para o Rio para mesmo fazer vestibular. O que mais me chamava a atenção eram as janelas de Copacabana, que é aquela persiana Copacabana, que é um clássico, que só existe aqui. E eu olhava e falava, cara, o Rio tem que é diferente, até na janela. Cara, eu acho que isso é uma coisa também que eu me identifico muito, porque eu lembro muito quando eu era criança, assim, antes de querer ser arquiteto, enfim, acho que igual a você, eu também sempre quis, né, esse caminho de ser arquiteto sempre foi muito linear, assim, eu já sabia desde cedo que ia ser isso. Mas eu fazia exatamente a mesma coisa. Eu passava por Copacabana ali e eu ficava olhando aquelas casas, né, porque ali você consegue ver na casa da pessoa, né, aqueles panos de vidro, e aí você vê realmente, assim, como é diferente cada coisa, mas principalmente essa curiosidade, né? E eu acho que tem um pilar muito parecido com o que você falou, que eu acho que o arquiteto tem isso de ser curioso, né? Mas você falou um ponto que me chamou a atenção e que é um dos pilares que a gente usa aqui no escritório, que é a questão da empatia, né? De você tentar... você falou que estava sempre olhando para a janela das pessoas, para dentro da casa das pessoas. E eu acho que isso também tem uma questão de empatia, né? De você tentar se colocar no lugar daquela pessoa ali e tentar traduzir hoje em dia, óbvio, em arquitetura, né? Nos desejos das pessoas, de como que elas moram. Acho que esse olhar curioso é muito você vai legal, passando assim. por aquelas janelas e você vai entendendo. Que cada um mora tem de um uma morar forma diferente, né? Não, e isso é a essência eu acho que é a essência também da filosofia de escritório que a gente carrega hoje e que eu imagino que os novos escritórios são obrigados, de certa forma, a olhar, porque a gente os arquitetos deixam de ser o palco e, na verdade, o morador é o palco. A gente está olhando para o palco. A gente não é o palco. Não é mais aquela coisa do arquiteto idolatrado e tal, e eu vou viver do jeito que ele está me falando para viver. Eu vou ocupar o espaço, o espaço da minha forma e meu arquiteto vai me auxiliar nisso, sabe? E o protagonista é o morador é o protagonista, sabe? O morador é o protagonista. A gente fala muito isso aqui no escritório também, legal. Porque não dá pra gente impor o modo de morar. Porque senão a gente fica viciado nas capas de revista. E eu falo até hoje, cara, se quiser fazer uma capa de revista, a gente faz. Custa dinheiro. E essa é a parte da arquitetura. Uma capa de revista custa dinheiro. Mas a gente faz. Mas a questão é, tu vai ser feliz? Tipo assim, o que você vai fazer ali naquele espaço? Sabe? O que você faz no seu dia a dia? Isso é muito... E sabe que isso é engraçado e realmente a gente vê o reflexo disso em um projeto nosso, que um dos nossos projetos que traz hoje em dia mais cliente pra gente, que é o apartamento BJ, até recentemente a gente teve uma reunião, a cliente falou isso pra gente, tipo, ela falou, gente, eu fechei com vocês porque eu fiquei apaixonado naquele apartamento e eu senti que tinha alma ali, tipo, tinha a cara do morador ali. Tinha história, não era né? aquela coisa engessada que todo mundo tá fazendo hoje em dia, tipo, nós somos minimalistas também, assim, se fosse definir a nossa arquitetura, eu acho que ela vai para um viés mais minimalista. Mas esse apartamento, ele tem ali os quadros do cliente, a história, a estante é toda produzida com coisas que o cliente carregou ao longo da vida, de viagem, de memória, de fotos de família. E aí, eu acho que esse apartamento, ele traz isso, assim, da pessoa conseguir ver que tem uma personalidade ali, não é uma capa de revista. Não é uma capa de revista. Porque eu acho que é sempre isso, tipo, as estantes têm que expressar um pouquinho do que a pessoa viveu, a sala dela, o living, o estar e tal. Ele, na verdade, ele tem que ser... Eu até defendo uma coisa muito, assim, que são os espaços de múltiplas funções. Então, tipo, quando você tem uma grande sala, ele tem 1000 opções de ocupações. Exatamente. E hoje, o morador vai ocupar de uma forma. Amanhã é outra. Depois é outra. E pode ser até repetitivo falar isso depois da pandemia. Mas na pandemia isso se tornou ainda mais claro. Porque as pessoas começaram a interpretar a casa de uma forma que ela não interpretava antes. Então é muito volátil, assim. Então, isso que eu acho que é legal nos projetos, que tem essa possibilidade de ocupação, de múltipla ocupação. Porque a gente cria uma base e o modo como ele vai viver ali dentro é ele que gera, é ele que rege, sabe? Então isso eu gosto muito, assim, de falar, gosto muito de focar. João, mas antes da gente entrar, saiu da faculdade, e aí? Como é que é, assim? Porque você é muito jovem, conseguiu se destacar, né? E a gente percebe que você faz muita coisa, Casa Cor, né? São prêmios que você ganha, enfim.
E como começar, né, para uma pessoa que está assistindo a gente, que está começando, porque você ter um peso de ter um escritório, né, você tem que ter uma organização muito grande, enfim, você tem que traçar, né, esse planejamento. Como é que foi traçar esse planejamento na sua cabeça e como é que você conseguiu ter sucesso nisso? Eu até falo que administrar, e eu acho que vocês também devem ter passado por isso, administrar no escritório é o ponto que ninguém nunca disse que a gente teria que fazer e nunca falou, olha, você vai ter que fazer um Trello com tudo que tem que ser feito do escritório. Isso a gente nunca soube, entendeu? Na marra, a gente aprende no dia a dia. E até é engraçado porque a coisa do escritório foi acontecendo muito orgânico, assim. Eu estagiei em alguns escritórios, em 2 escritórios no Rio, e comecei meus estágios em escritórios em Milão, quando estudava lá. E quando cheguei no Rio, eu fui tomando, dentro do escritório, eu fui tomando frente de alguns projetos. Isso foi acontecendo muito natural. E era um escritório com uns 4, 5 pessoas. Então, aos poucos, eu como estagiário fui tomando frente de uma obra, outra obra, já conhecia os fornecedores, ligava, resolvia, tinha contato com o cliente e fui assumindo algumas posturas dentro do escritório. Chegou uma hora que eu falei, eu acho que eu consigo, eu acho que eu tô pronto. E daí, por um acaso, um amigo me ligou e falou assim, João, aluguei um apartamento super legal e queria uma dica sua. Eu falei assim, cara, ele alugou um apartamento. Eu falei, eu acho que eu vou lá olhar. E eu olhei, eu abri a porta, era uma sala de 90 metros quadrados, surreal, com uma vista legal, toda integrada. E eu falei assim, quer saber? Eu não vou te dar uma dica, eu vou fazer teu projeto. E eu vou te dar o projeto de presente. Porque ele não me ligou porque ele queria contratar um arquiteto, ele me ligou porque ele queria ouvir a opinião sobre a casa. Né? Ele queria... Uma dica, eu falei, não, eu vou te dar o projeto, eu vou fazer o seu projeto. E isso é legal, você nesse início de carreira... Sim. Saber o quão importante você assumir esse lugar, né? Esse lugar. Porque, enfim, é uma fase de teste também para você, né? Para uma bagagem que você está ali testando e querendo colocar aquilo para o seu amigo como um presente, mas também, né, por uma bagagem para você, um start. No início exatamente. Não adianta você achar, né, que você vai... Você precisa abrir mão da questão financeira também no início, né? Não, eu me lembro até hoje, era um orçamento muito baixo, assim, mas eu falei, gente, dá para fazer. Dá para fazer... E eu tinha uma relação muito boa com os fornecedores, então eu falei, vou fazer deste projeto o projeto Start. Vamos lá, essa sala vai vender. Isso, você já estava com esse background também do escritório, né? Não foi uma coisa que você entrou, né, caiu de paraquedas ali e agora vou descobrir fornecedores, não. Você já vinha trazendo uma experiência ali do escritório. E daí eu criei todo esse projeto, desenvolvi tudo isso e no final, eu me lembro até hoje, eu gastei muito mais do que eu não ganhei, e eu gastava com fotógrafo, filmagem. Eu falei, eu vou fazer tudo. Eu vou fazer produção, eu vou às galerias, vou emprestar obra, vou à loja de mobiliário, vou emprestar um bom mobiliário, e fiz a foto. Guardei essa foto por uns 2 meses, logo depois comecei a entrar em contato com a assessoria de imprensa, falei, eu tenho um projeto. Ele falou, esse projeto é mais do que o suficiente, vamos lá. E com o tempo, na primeira divulgação disso, me ligou uma cliente, uma amiga deles, falou, olha aqui, eu comprei um apartamento no Flamengo e eu queria dar uma arrumada nele, porque tá muito velho. Apartamento de 120 metros quadrados. Eu falei, tá, vou lá. Quando eu abri a porta, tinha uma vista por Pão de Açúcar. Eu falei, não, a gente vai fazer uma obra total. Ela, não, mas meu budget é apertado. Eu falei, a gente vai dar um jeito. E a gente começou aquele projeto, foi meu primeiro grande projeto total de escritório. Ali eu falei, gente... Com o último escritório que eu trabalhei. Eu falei, agora é a hora de eu me despedir, estou abrindo meu escritório, sinto que é agora. É o momento. E fui. E isso virou um mega projeto de lançamento com uma vista super legal junto com aquele primeiro. E eu fui tocando no escritório e a partir daí a gente começou a desenhar o que seria a Panache Arquitetura, sabe? Ainda por uns 6 meses eu fiquei sozinho, depois a gente já começou a aumentar a equipe. Eu acho que tem 2 coisas que o João falou que são muito importantes, né? Primeiro, essa importância de você já ter tido uma bagagem. Eu acho que a minha experiência também é muito parecida, né? Eu acho que isso é muito importante. Você tem que ter essa experiência prévia, né? Antes de você sair fazendo, né, um projeto sozinho, enfim, isso é legal. E 2, isso que você falou de ir nas galerias, perguntar, ir atrás,
né? Você tem que ter essa vontade, tem que até não ficar com vergonha, né? De ir conversar com alguém, pedir uma arte para compor uma foto, né? Não, e acho Então, que isso é muito explicar, assim, importante, é né? contar, tipo, estou começando, abrir teu coração e Isso falar, aí, cara, isso aí, estou começando, preciso disso, Isso. disso. Tem como? Você vai ouvir não, e tá tudo bem, você vai pro próximo. Isso aí. Existem no Rio, sei lá, 50 galerias. 5 delas vão abrir a porta pra você de primeira. Assim. Isso Então, aí, tipo, isso aí. isso vai acontecer. Ainda mais quando você é novo no mercado. E eu acho que essa curiosidade de aprender e de conversar, eu até falo muito isso pros meus estagiários hoje em dia, pros meus amigos arquitetos que são mais novos e tal. Eu falo, cara, eu me lembro até hoje, quando eu pegava sábado e domingo, ia ao Casa Shopping. Ao Casa Shopping é uma loja, é um grande shopping de design, de mobiliário de design aqui do Rio de Janeiro. E eu pegava e ficava olhando, eu falava, essa poltrona custa tanto. Deixa eu sentar, deixa eu provar, deixa eu ver isso. E daí aos poucos eu fui criando na minha cabeça um cenário de o que eu gosto, o que eu usaria, o que está dentro do budget, o que é gostoso de sentar, o que não é. E daí, aos poucos, aquilo foi fazendo sentido, automático, assim, orgânico já. Legal. Isso é muito bom. Agora, uma das coisas mais importantes, assim, que eu acho de tudo que você falou, e que eu acho que fazer um estágio, né, te dá toda essa bagagem, é que você, mal ou bem, você saiu dali já tendo os atalhos. Por exemplo, você falou da assessoria de imprensa, né? É uma coisa que, se a pessoa não vivenciou ali um dia a dia do escritório, ela nem sabe que isso existe, né? Sim. E são ferramentas que vão te ajudando a você ir cada vez mais para frente, né? E a gente tem assessoria de imprensa também, e a gente vê que é realmente uma ferramenta muito forte de marketing, assim, de você se colocar, né, de você se posicionar no mercado, de você mostrar o seu trabalho, dar uma certa relevância também, né? Eu acho que isso mostra uma certa autoridade também, de você sair numa capa de revista, saiu numa revista renomada sobre arquitetura. E esses atalhos que você teve, pelo menos esse norte, né, veio muito, acredito, da sua experiência em escritório. No escritório, Porque daí eu já estava ali no meio, ainda mesmo sendo estagiário, eu acho que é zero hierarquias nesse ponto, mas eu estava ali dentro do escritório e já visualizava que eu precisava de uma boa foto, de um bom quadro, de um bom móvel, de uma boa assessoria, de um bom texto, e que tudo aquilo era o que ia fazer. Não seriam 5 projetos, um projeto seria suficiente. E é isso, tem o estagiário que fica ali sentado, né, Sim. só fazendo aquela... E você não, tem um estagiário que você tá ali antenado, tá vendo tudo, tá entendendo, né, tá... Eu acho que essa coisa de, tipo, tentar... E eu acho que é isso, tem pessoas que são maravilhosas em trabalhar dentro do escritório, fazer um executivo, fazer um 3D e ter as etapas setorizadas. E tem pessoas que têm um instinto de realmente ter um escritório. Os dois têm a sua potência. Mas eu acho que isso é muito de sensibilidade, é muito de realmente instinto, assim, sabe? Exatamente. Agora a gente está falando, né, de assessoria de imprensa, de você conseguir aparecer para o público. E, cara, nada melhor do que aparecer para o público do que um casa-cor, né? Deu certo. Para vocês que não sabem, o João fez o Casa-Cor do Rio de Janeiro aqui no ano passado. E não só fez o Casa-Cor, como tinha um espaço assim, de maior destaque, né? Nós fomos no Casa-Cor e assim, realmente não é querendo puxar o saco, mas realmente foi o espaço que mais impactou a gente, assim. E eu acho que, para quem não conhece o Casa-Cor, já foi alguma vez, a maioria dos arquitetos, eles fazem espaços, às vezes é um quarto, uma sala, e o seu era o conjunto completo, né? Você tinha quarto, você tinha a sala, você tinha um banheiro dentro de um só espaço. Conta pra gente um pouquinho, assim, como é que foi essa estratégia de decidir entrar no Casa-Cor e o que isso impactou para você, como foi a experiência de participar de uma amostra dessa? Eu me lembro que na época que eu comecei a me movimentar e comecei a cogitar a Casa-Cor, eu tinha 4 projetos na pasta do escritório. 4 projetos. E daí eu falei assim, ok, vamos fazer um ano de escritório. Um ano que eu resolvi abrir meu escritório. Eu falei, o que pode ser maravilhoso? Casa-Cor. Só que não pode ser, tipo, realmente, não pode ser um espaço pequeno. Tem que ser uma coisa que é pra chegar com o pé na porta. Não pode ser meio maravilhoso. Não pode ser meio, não pode ser tipo, bonitinho. Tem que ser tipo, que é isso? Sabe, quem é esse? O que ele tá fazendo? Por que ele tá fazendo isso? Isso foi E daí eu comecei a traçar uma estratégia. Eu falei, e era uma estratégia de tipo assim, realmente, como é que eu posso chegar aqui
quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo, como é que eu vou chegar na Casa Cor, na diretoria, na curadoria, como é que eu vou ter esse approach. E fui trabalhando isso. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu fiz, que eu acho que é o que me manteve o pé no chão no começo, no pé no chão mesmo de ser realista das coisas como elas acontecem. Eu peguei e falei assim, olha, pensava comigo, eu tenho 1 ano de escritório. Eu não posso ser apressado, desesperado, por mais que eu seja ansioso. Eu falei, eu vou olhar para os escritórios que eu admiro e vou falar assim, quanto tempo eles demoraram para chegar onde eles estão? Ou no ponto que é o ideal? E daí eu olhava, 5, 9, 4, assim, às vezes alguns mais rápidos. E um deles, um dos escritórios que eu estudei, que eu admiro, a grande virada foi em Casa Cor. A capa de uma Veja e tudo mais da revista. Eu falei assim, cara, a virada de chave foi ali. Então pode ser que essa também seja já a minha virada de chave. Então vamos investir nisso. Criei o projeto da Casa Cor. Cheguei na reunião com a curadora do Casa Cor e falei, não, tu quer ver esse espaço, quer ver aquele espaço, quer ver um quarto, um banheiro? Eu falei, não, tem um projeto, vamos ver. Abri, a casa estava desenhada, já estava toda projetada. Você projetou, você fez sem antes nem saber qual seria o seu espaço. Você já Exatamente. chegou lá com o projeto pronto. Eu falei, ou é tudo ou é nada. Ousado, ou vai dar tudo ousado. certo ou vai dar tudo errado. No máximo, eu espero mais 1 ano, 2 anos, tá tudo bem. Não, mas você foi por um caminho completamente diferente, contrário. Assim, você porque eu acho que é cortou, isso. pegou um atalho e foi pelo outro lado. Mas eu acho que é isso, assim, os novos escritórios, as novas gerações, a gente tem uma coisa de ter que provar para o mercado que já está ali quem a gente é. E realmente eu entendo o outro lado, que é tipo, como é que eu vou te dar um espaço se eu não sei o que você vai fazer? Não sei como é o seu trabalho. Entendeu? Eu não sei se você tem fornecedor para fazer, eu não sei como é que é o seu desenho, se é bom, se não é, se é coerente, se não é. Então a gente tem que chegar com realmente o trabalho feito, assim. Sim. Falar, é isso. Você quer ou não quer? Se não quiser, tudo bem. Você já cortou muitas objeções nisso, né? Porque você já mostrou ali o projeto como ele poderia ficar. Sim. Então você tornou palpável uma coisa que talvez se você chegasse lá só sugerindo, quero participar do Casa Cor, você ia pegar aquele banheirinho lá no cantinho. Isso aí. Porque as pessoas não te conheciam e tudo mais. Exatamente. Mas e aí, como é que foi o processo de participar, montagem, abertura, como Nossa, foi? imagino que é uma loucura. Absurdo, absoluto. Eu falo que eu começava, eu dormia, e tem todo esse processo de... A gente começou, eram 12 empresas fazendo a casa. No final eram 35. Então eu dormia, eu me lembro de dormir e falar assim, cara... Com 35 fornecedores mandando mensagem no WhatsApp. Mas o pior era não ter o fornecedor no começo, porque eu deitava e falava assim, quem é que vai fazer estrutura metálica? Eu não conheço ninguém, eu não tenho ninguém. Ainda teve isso, né? Além de você chegar com o projeto pronto para a organização do Casa Cor, imagino que você teve que chegar com esse mesmo projeto pronto para vários fornecedores. Sim, eu pegava o laptop, colocava embaixo do braço e falava, queria marcar uma reunião com você para apresentar o projeto da Casa Cor. Mas não sei o que. Eu falei, posso apresentar? E daí eu lembro que dos 35, eu fiz 36 reuniões. Eu ouvi um não. A pessoa não quis ver. Eu falei, tá, tudo bem. Next. Vamos pro próximo. Se ela tivesse visto, ela também... Ela não quis ver. Ela falou, não, isso aqui a gente só tá apoiando as pessoas que já mais vendem e tal. Eu falei, gente, não tem problema. É a estratégia dela. Eu não concordo, mas é a estratégia dela. É a estratégia dela. Entendeu? É a estratégia dela. E daí eu peguei e fui fazendo essas reuniões. E eu me lembro exatamente dessa pessoa que disse não e não viu o projeto. Na inauguração ela entrou na casa e falou, eu devia ter visto. Eu falei, devia. Mas agora já foi. Mas é isso, assim, sabe? Tipo, essa coisa de realmente mostrar aquilo que a gente está tentando fazer e mostrar a coisa materializada. Porque a gente vai sentar e vai fazer um 3D, vai fazer uma planta, que é o que a gente já faz. Então, tipo assim, você pode fazer aquilo e aquilo realmente não se materializar, como aquilo pode virar o seu grande projeto de destaque e lançamento no panorama nacional. Que foi o que aconteceu. A gente conseguiu uma mídia maravilhosa, assim, em cima do projeto. E quando você sentiu isso, assim, quando você abriu o Casa Cor, primeiro dia de Casa Cor, você já sentiu que o olhar foi bastante para você, enfim, que estava tendo uma repercussão boa? Eu, na verdade, senti
esse frio na barriga, esse desespero, assim, de tipo, ou essa sensação de tipo, deu certo. Isso, tá dando certo. Quando a Veja resolveu fazer uma matéria sobre a Casa Cor Rio. E a Veja começou a matéria contando sobre a estreia da Lia Siqueira, que é um grande escritório carioca. Sim, sem Um dos maiores cariocas hoje. Foi o primeiro espaço da Lia Siqueira também nesse ano? Há 26 anos atrás, se não me ela tinha feito há engano, muito tempo, né? foi há muito tempo atrás. Ela fez um espaço que a estreia dela na Casa Cor, ela era um pequeno escritório, e daí eles começaram a contar essa história. E do nada eles falavam assim, não, porque o João, esse ano, começa a mostrar também o trabalho dele. Eu falei, meu Deus, tinha alguma coisa errada. Porque, tipo, Lia Siqueira e João, eu falei, cara, eu tô muito... Daí, é engraçado, eu tinha um amigo que trabalhava na Lia que ele falou assim, João, você leu a Veja? Eu falei, não. Ele, olha o que eles escreveram. E daí eu falei, cara, tá dando certo, vamos em frente. Legal. E daí isso só incentivou mais, porque essa matéria ainda foi na construção da casa. Eu lembro dessa matéria. Então a gente já começou a meio que chamar a atenção da mídia ali. E a gente ia estimulando. Soltava uma coisa, soltava outra coisa. A assessoria trabalhou incansavelmente com as matérias, falando, eu tenho essa pauta aqui, eu tenho isso. Esse menino de 26 anos, isso daqui, vamos lá. E a gente foi se apoiando nisso, assim, foi usando isso como nosso artifício. E deu certo. Acho que deu. Não, legal, deu muito certo, muito certo. E você acha que deu certo também? Óbvio, acredito que sim, mas isso também te trouxe resultados, eu acho que realmente... Se concretizou a questão que você falou que foi a virada do escritório, assim? Não, sem dúvida. Eu acho que foi um posicionamento no mercado e eu digo, você tem várias instâncias que a gente atinge e que eu acho que um escritório precisa atingir. A gente tem um posicionamento no mercado e pode parecer bobeira isso, mas a gente precisa ser visto pelo fornecedor de uma forma que ele tenha um respeito, que ele tenha um olhar e fala, uma empresa séria, né? É uma empresa séria e às vezes eles não têm. Então eu acho que isso ajudou de alguma forma a ter esse posicionamento. O segundo ponto foi a mídia, que a mídia falava, depois que a gente abriu esse caminho, a mídia, não, me manda tal outro projeto, me manda o que você tiver. A gente foi abrindo outros caminhos. E o outro foi uma relação direta com o cliente final. Que as pessoas entravam ali e falavam, eu quero isso, eu quero ver o que esse menino pode fazer na minha casa. Eu quero o João, né? Eu quero o João, ele. Que era a minha coisa de tipo, mostrar a identidade, mostrar uma tonalidade de madeira, tipo uma essência de madeira escura, de design, de obra de arte, de entrada de luz, de um traçado diferente, uma casa mega fluida, assim, que era o projeto do ano passado. E daí a gente teve muito retorno de cliente final. Porque realmente a gente chegou e se posicionou. Sim. E a galera procurava mesmo, assim. E eu acho que a questão também que a gente levantou aqui antes, de você ter um espaço completo, sim, onde a pessoa pudesse se sentir quase como uma casa mesmo, né? Tinha sala, quarto, banheiro. Sim. Eu acho que isso foi um grande diferencial também, porque você mostrou o seu potencial por completo. Por completo. Né? E eu acho que tem uma coisa, que a Casa Cor em si é sempre uma coisa que você prende. Existe até um estudo que uma análise até rápida do meio e tal, você segura a pessoa de 5 a 7 minutos. Sim. Eu falei, 5 a 7 minutos você tem que convencer a ela que você pode ser o arquiteto dela, sem você estar ali. Eu falei assim, se eu fizer uma casa, eu amarro a situação de uma forma que eu vou ter ela 15. Se eu tiver ela 15 e mostrar que eu fiz cozinha, banheiro, sala, jardim, área externa e tudo mais... Ainda tinha isso? A gente mostra o domínio da situação e mostra, tipo, como é que é um projeto completo. 360, é muito. E daí você segurou 15 minutos, você já ganhou atenção. Você segurou 30 minutos, tu vai mandar uma proposta, entendeu? Porque você ganhou mais tempo de visualização, né? E mais tempo de experiência também naquele seu espaço. Sim, sim. E é uma coisa que você tem que trabalhar percurso, você tem que amarrar cada pessoa que entra ali para contar a tua história. Porque a tua história é arquitetura, a tua história é desenho, é uma estante, é uma marcenaria. A tua história está sendo ali dita. Você não está ali dizendo o tempo todo. E aí você não satisfeito com essa loucura que foi o ano passado... Casa Cor 2022, né? Agora... Você vai fazer de novo esse ano o Casa Cor. E como é que é Casa Cor 2023 com mais projetos, né? Porque você explicou que em 2022 você estava começando, foi a virada de chave. Então agora uma nova dinâmica, como é que é? De lá para cá, a gente teve um aumento de equipe, não um aumento considerável, porque eu também tenho
ido pouco a pouco com o crescimento de equipe. Até porque eu gosto de, passar, transmitir aquilo que eu acreditei quando eu criei meu escritório. E isso é importante a gente falar também, né, João, para quem começa um escritório, tá? Porque eu acredito que a gente, como figura a gente está regendo um projeto, cada pessoa, né, de um escritório, ela tem um meio de trabalhar. Então, você pode pegar um funcionário com uma experiência, mas você vai moldar ele diferente, né? Então, você tem que ter um tempo. Se você crescer a equipe muito rápido, né, acaba fugindo um pouco. Você perde um pouco a situação e eu acho que, não é só, eu faço isso porque é assim. Não, é assim porque eu acho que o encontro do material com outro material, com esse tipo de acabamento fica melhor, o chanfro de tal forma fica melhor e tudo mais dessa forma. Isso é sempre discutível, mas eu acho que esses pequenos detalhes fazem identidade do todo. E isso é transmitido aos poucos. Porque a gente pode chegar no mercado, pedir currículo e contratar um arquiteto ou 5 arquitetos de uma vez e bombar um escritório, se encher de projeto e falar... Mas você pode perder ali a essência. Você vai perder a essência, porque daí cada um dos 5 vai fazer de uma forma. Isso quando a gente fala de uma grande corporação, de uma empresa, a gente nada mais está falando de cultura, né? É a cultura da empresa. E no escritório de arquitetura, a nossa cultura, né? A nossa linguagem, a nossa estética, tudo isso, né, faz parte dessa cultura. Sim. E quando você tem ali poucos funcionários, você consegue transmitir essa cultura de uma forma muito mais natural, né, no tete a tete ali. Mas conforme o seu escritório vai ganhando, né, conforme você tem 10 funcionários, 20 funcionários, daqui a pouco você já não sabe nem o nome de todo mundo que está ali trabalhando com você. E aí passar essa cultura, essa sensibilidade eu acho até que você mais difícil, consegue, né? Mas fazendo isso aos poucos, não fazendo isso da quando noite pro você dia. tem uma equipe muito grande, aí você precisa colocar essa cultura numa parede, assim. Você precisa ter um processo na parede. Você precisa ter um processo muito bem definido, porque senão não chega ali, né? Seu funcionário que acabou de entrar, ele tem que ter ali um método muito desenhado para ele conseguir entender como funciona. E daí uma das coisas que a gente foi trabalhando, e hoje em 2023, quando a gente chega para um novo espaço, uma nova Casa Cor, é que eu aprendi, realmente eu falo até isso, que deve ter sido até terapia, natação, um pouquinho que eu fico pensando na vida, que ajuda. Eu falei, cara, eu aprendi a confiar. Eu aprendi a confiar que a arquiteta que está comigo há mais tempo está fazendo igual eu faria, ela já está resolvendo como eu resolvo. Você consegue soltar um pouco mais. Porque a gente tem que soltar e deixar a coisa andar um pouco. Sim. Entendeu? Eu já fui muito... Eu era até um pouco mais centralizador, mas a gente não consegue abraçar o mundo. E hoje em dia é engraçado, porque em 2022, quando a gente fez a primeira Casa Cor, eu tinha 4 projetos. Hoje a gente tem 14 em andamento. No mesmo tempo que a gente está fazendo um espaço que é 3 vezes maior. E você não consegue fazer isso sozinho, né? E não dá para fazer sozinho. E eu já aceitei isso, não dá. E o Casa Cor te demanda uma atenção de 5 projetos ao mesmo tempo, né? Por conta de prazo, quantidade de fornecedores, você tem que se desdobrar para conseguir atingir tempo. É surreal. É surreal. E é uma demanda absurda, assim, de tudo isso junto. E de um projeto que não é desenhado na prancheta. É um projeto que é desenhado na obra. A gente leva a planta e fala assim, tá, isso que a gente pensou não está funcionando. O que é a opção? A gente tem 2 opções, X ou Y. Vamos desenhar aqui e vamos ver o que funciona. A paginação não está rolando, muda. E aquilo é em tempo real. É uma obra construída em tempo real. Agora, João, você falou que você fez uma parte da sua formação também lá fora, né? E aí tem uma das perguntas aqui, quais são as suas principais fontes de inspiração na arquitetura, né? Tanto de arquitetos quanto período histórico, cultura e tudo mais. Essa sua experiência de fazer um intercâmbio lá fora, de fazer uma parte da formação em Milão, te trouxe alguma bagagem para a sua linguagem da arquitetura também? Não, sem dúvida. Eu falo que existem várias viradas de chave e uma delas foi Milão, porque eu aprendi, na verdade eu tinha sempre essa coisa de, quero fazer um período de arquitetura na Itália. Porque minha família é italiana, e a outra é justamente porque eu tinha essa ligação de entender um pouco mais o olhar do italiano da arquitetura. Porque o italiano, ele pega e ele vai desenhar uma planta, e ele vai olhar a planta de um templo de Roma, que na verdade é uma ruína. Ele vai entender como que as portas se alinham,
que aquilo é uma tradição. Ele vai lá na base, né? Ele vai entender a proporção das janelas em relação a uma proporção clássica. E tudo isso, uma arquitetura contemporânea que é baseada numa arquitetura clássica. Sem ser, tipo, neoclassicismos de imitações e tudo mais. Sim. A gente está dizendo de, tipo, você olhar para uma planta de um templo, de um pânteon da vida, e entender como a luz entra, que a luz desenha no espaço. E daí você vai desenhar a partir disso. Isso a Politécnica de Milão me ensinou muito. Tipo, a voltar para o passado, para o clássico, entender que ali estava a essência de tudo. A essência do traço. E que o traço, ele muda o material, você pode mudar o material, você pode mudar a localização, você pode mudar várias coisas, mas o traço é a essência de quase tudo. E até é engraçado, porque daí eu fui vendo os rebatimentos disso. Então eu via rebatimentos de uma arquitetura clássica, por exemplo, um Tadalando, que é extremamente uma pessoa que bebe na arquitetura romana. Uma pessoa que olha para o Pânteon e fala a entrada de luz é o elemento mais importante do espaço. E tudo isso eu fui bebendo ali. E eu me lembro até hoje de uma das aulas da Politécnica, que um dia um professor falou assim, arquitetura é luz, espaço e pessoas. O resto não importa. Eu falei assim, como assim? Como assim? Um monte de coisa tipo, pra pensar. O mármore que eu estou usando não importa, o design que eu estou usando não importa. Não importa. E é engraçado porque hoje em dia, com tanta infinidade, a gente foi na Expo Revestir esse ano, aquela infinidade de revestimento, de materiais, as pessoas olham muito mais para isso e perde o básico. Perde o básico. Que é o que faz uma boa arquitetura, né? Que é o que faz que falou assim, gente, o revestimento a gente pode escolher de 5x e x, ele no final pode ser o mesmo resultado. É claro que existe uma questão de custo-benefício, qualidade e tudo mais, mas a gente também tem que se adequar sempre ao momento de vida daquela pessoa que a gente está atendendo. Então existem possibilidades. E Milão me ensinou muito isso, a olhar e entender o que é realmente a essência da arquitetura. E daí eu fui bebendo nisso, fui estudando arquitetura clássica, falando, isso vai dar em algum lugar. E também a gente estudava muitas ruínas romanas. E o poder que ela tinha de realmente composição de mundo, composição de cidade. Então eu realmente falo que muita coisa, eu olhava na ruína e falava assim, tentava entender o método construtivo, tentava entender o jeito do tijolo e tudo mais, e falava, cara, aqui nasceu o mundo, né? Aqui nasceu a sensação de cidade, a noção, tipo, aqui tinha a padaria, aqui tinha o juiz, aqui tinha a igreja, e tudo isso era uma mini cidade. Hoje as cidades são, sei lá, quilométricas, entendeu? Era tudo mais centralizado ali, né? E daí você começa a entender essa essência. E com isso eu comecei a falar, isso deve ter um rebatimento projetual. E daí eu fui conhecendo um pouco mais Tadalando, Carlo Scarpa, que é um gênio da arquitetura italiana, que ele pega exatamente, ele bebe no clássico e ele faz os rebatimentos dele em cada detalhe. E eu acho que o italiano ainda ele tem uma coisa que ele faz as pessoas repensarem que o arquiteto ele pode desenhar da letra que está sendo usada na proposta até um grande edifício. Porque para eles, grafia, fonte é arquitetura, maçaneta é arquitetura, cadeira é arquitetura. Então tudo isso... para mim é o maior diferencial do italiano. É surreal, porque ele tem um domínio como um todo. E eu me lembro até hoje, tipo, é até um mega aprendizado. Existe um escritório italiano que é o Lissoni. O Lissoni hoje é o maior designer em quantidade de produtos no mercado italiano, de design italiano contemporâneo. E eu fui um dia conhecer, porque ele falou assim, eu vi, uma amiga me falou, o Lissoni anunciou que vai fazer um dia aberto do escritório. Eu falei, pô, acho que eu vou lá ver, né? Acho que eu vou lá conhecer isso. Daí eu cheguei, tinha um pessoal fazendo convite de uma vernissage, que a mostra foi desenhada por ele, tinha um pessoal desenhando um edifício, tinha um pessoal desenhando yacht design, tinha um pessoal desenhando poltrona. Assim, cara, ou é um surto, ou eles são muito bons. Assim. E daí eu vi o todo, assim, surreal. E tá tudo amarrado, né? Tá tudo amarrado. A linguagem dele, dos mínimos detalhes até o grande edifício, é isso. E eu acho que a gente tenta trazer isso um pouco também para aqui no escritório, né? Principalmente com fato-objetos. A gente entende que o arquiteto ele pode desenhar desde uma xícara, né? Ou tem a questão do paisagismo, a nossa proposta, arte. né? Que não é uma proposta comum, né? Sim. E outro dia a gente pediu uma proposta
enfim, de uma agência de design, né? E aí veio um Word. Cara, Não não dá. é possível, não dá, não tem Como é que como. você é uma agência de design e a sua apresentação, pelo menos, tem que refletir, né? A gente já tem que ser uma amostra do que você vai ver ali, do que você vai... Exatamente. É porque o arquiteto ele é comunicador acima de tudo. Então a essência dele é a comunicação. E essa comunicação pode vir de qualquer forma. Até existe uma teoria que a arquitetura ela nasce com a invenção da escrita. E daí, tipo, eu falava assim, não, é absurdo. No começo eu lia isso, eu falava, não, é absurdo. Eu falei, não. E existe até uma briga disso com a galera de escrita. Mas é o momento que começa a comunicar, é o momento que começa a escrever e desenhar. Você está desenhando letras, você está desenhando ideias, entendeu? Legal. Legal, muito bom, muito bom. Imagino que tenha saído vários cortes aqui desse trecho. João, e tem uma coisa, cara, que você faz super bem, assim, que a gente aqui no escritório, é uma coisa que a gente precisa desenvolver melhor, que é a questão do networking, né? A gente observa que você faz isso muito bem e que isso faz muita diferença, imagino, para também esse contato com o fornecedor, essa parceria, né? E a gente observa que você vai para muitos eventos, tá sempre fazendo um brunch ali com o fornecedor e tudo mais. O quanto isso é importante assim, dentro da nossa profissão, essa questão de você estar sempre com esse contato próximo dos fornecedores? Eu acho que, acima de tudo, ele tem uma coisa de você olhar para o que está sendo feito e também é uma troca. Você vai precisar daquela empresa em algum momento e ele precisa de você. Então, realmente, eu vejo como uma troca e uma troca muito, muito real, assim, tipo, eu estou indo conhecer sua loja e eu sou a pessoa que vai em evento e falo, e vejo realmente como, tipo, estou ajudando a divulgar e ele vai me ajudar, e ele está me ajudando em outras coisas também. Sim. Mas eu também falo assim, eu sou a pessoa que chega no evento e fala assim, não, beleza, tô conhecendo, mas me chama quando tiver vazio, que daí eu vou ver com calma as coisas, eu vou conhecer o produto com calma, e daí eu volto depois com calma, porque é isso, para conhecer. Mas, além de tudo, o networking é uma coisa que é aquela clássica frase, quem não é visto não é lembrado. Uhum. E você tem que ser lembrado pelo mercado. Porque também hoje um grande fluxo de clientes do escritório vieram de indicações do mercado. Vieram de indicações das lojas. Eu já tive cliente que chegou em loja e falou assim, não tenho arquiteto. Quem são? Se você tivesse que me dizer 3 nomes, quem você diria? E daí, você de repente acabou de ir num evento no dia seguinte, a pessoa vai falar, cara, o João, tal pessoa. Isso ajuda muito. E além de tudo, eu acho que existe esse networking mercado, e existe um outro networking que eu falo que eu fui entendendo com o tempo, que é o lugar que você vai jantar, o lugar que você malha, o lugar que você nada, a galera que você joga futebol, a galera que você joga tênis. E tudo isso são possibilidades que vão nascendo de uma coisa que movem os escritórios e que é para isso que a gente cria, que é a clientela. A clientela, ela nasce desses nichos. E a pessoa ela vai lembrando de você, o João é arquiteto, estou precisando fazer uma obra. Um amigo me apresentou tal pessoa que é um arquiteto. Lembrei que tal pessoa está precisando de um arquiteto. E começa a criar uma rede que você vai se desenvolvendo e sendo lembrado. Porque eu acho que a grande dificuldade do começo é quem vai ser o meu cliente. Qual nicho eu vou atender? Sim. Como é que as pessoas vão chegar até mim? A pessoa não bate na sua porta e fala, estou precisando de um arquiteto. Alguém falou para ela que você é um arquiteto. Ou ela viu numa revista. Então tem toda uma teia de assessoria de imprensa que trabalha na mídia, o network do mercado, o networking dentro dos meios, dos nichos, e isso tudo vai crescendo no escritório. E além disso, eu acho que existe uma coisa que é posicionamento em rede social. A rede social hoje em dia Eu ia falar isso agora. é uma coisa absurda. A potência que ele tem. A gente tem muita sorte, né, de estar nessa geração que a gente tem essa facilidade, tem essa ferramenta. Porque é isso, você estava lá no clube com alguém e aí você se apresentou como arquiteto e tal. Gente, com certeza a pessoa vai sair, se ela está precisando de um arquiteto ou por curiosidade, ela vai sair e vai ali, deixa eu ver o escritório dele, deixa eu ver o que ele faz, deixa eu ver como é que é. E se você tem, né, um portfólio bom, tá bem posicionado no Instagram, já abre o olho daquela pessoa. Já quebrou uma barreira. E eu acho que tem uma coisa também que é a rede social, ela é, de certa forma, o teu manifesto, assim, daquilo que tu acredita, daquilo que tu usa, mobiliário que tu gosta. Eu lembro até hoje um dia que eu estava muito numa transição entre clientes
com obras menores e clientes com grandes obras. E daí um amigo conhecido falou assim, João, eu tô olhando o seu Instagram e eu tô vendo que, tipo assim, as coisas são de muito alto padrão, as coisas são de um design maravilhoso, que você tá com uma linguagem X e... Então, tipo, isso é teu projeto. Eu falei, porque é isso, tem que comunicar, entendeu? Tipo assim, essa transição tem que ser comunicada também pela rede social. Tem que ser comunicada. Porque se você vai sempre transmitir algo mais básico, metragens menores e tudo mais, é aquilo que tu vai fazer. É aquele cliente que vai chegar. Se você vai transmitir, se você quer chegar num alto padrão, ou numa galera que admira arte, que admira mobiliário, eu tenho que estudar mobiliário, eu tenho que estudar arte, eu tenho que postar, eu tenho que ir para uma galeria e falar quais são os grandes artistas da sua galeria, por quê, qual o processo, e saber contar. Porque quando você vai nesse jantar fazer network, você tem que falar sobre obra de arte, você tem que entender quem é um Raul Mourão, quem é uma Gabriela Machado, quem é uma Adriana Varejão, você tem que entender isso e compartilhar isso, porque é isso que te posiciona. Nós temos que saber muitos assuntos, né? Muita a gente coisa. Tem que entender de arquitetura, de psicologia, de galeria de arte. A gente realmente tem que ser 360. Mas a gente fala exatamente isso aqui, né, no escritório. Tem que saber de arte, tem que saber de... Né, é isso, mas a gente tem de... Puxando um gancho do que você falou, eu acho que uma das principais coisas que o networking dá pra gente é uma coisa chamada indicação. Sim. E quando você é indicado por uma pessoa, esse é o melhor jeito de você ter uma conversão, né? Porque você pode ter vários seguidores, né? Mas os seus seguidores ali, eles estão só te observando, né? Sim. Conforme o tempo você vai amadurecendo eles, demora até um dos seus seguidores se tornar um cliente seu, efetivamente. Mas quando uma pessoa vem por indicação, a indicação dela, ela já quebrou várias objeções, né? Então, se essa pessoa que é uma pessoa do meu meio, que eu confio, que é um amigo meu, tá me indicando o João, tá me indicando a Fato, então é sinal de que eu vou. E mesmo que ela esteja orçando com outros escritórios também, a indicação no final vai... É o que decide. É o que decide, né? Então, por isso essa questão do network, né? De que você falou, do meio que você está inserido, da academia que você faz, isso vai facilitando esses caminhos, né? Para você também conseguir mais clientes. Sim. E eu acho que também tem uma coisa eu sempre digo isso, cada vez mais eu quero menos clientes que estão buscando um arquiteto reformulando. Cada vez mais eu quero pessoas que estão procurando a arquitetura do João e não um arquiteto. Exatamente. Porque o arquiteto é isso, ela pode comparar orçamento e pedir 10. Ela vai pelo preço. Né? Ela vai pelo preço. Se ela quiser ir pelo preço, vai pelo preço. Mas se ela quer a tua identidade, ela quer o teu projeto, ela quer o projeto da Fato, ela quer o projeto do João, ela quer o projeto de qualquer outro escritório, ela se identificou com aquilo. Aquilo pode custar o valor que for. Ela entrou ali no seu Instagram e entendeu o que você quer, né, passar. E isso a gente tem que comunicar quem a gente é. Exatamente. Hoje, graças a Deus, 100% dos clientes que a gente tem são identificados com o nosso estilo. Sim. E isso também facilita muito o nosso processo. Porque você não tem que ficar toda hora convencendo o cliente por que ele não deve usar um piso assim, assim, assado. Né? Ele está totalmente alinhado com o seu... Mas isso é importante falar também, que isso você vem construindo, né? Exatamente. Isso quando você abre um escritório, né? Ele não transmite de cara. Ele não transmite de cara. Você vem construindo e é importante você ser sempre fiel à sua identidade e mostrar para o seu cliente qual é a sua identidade, aonde você quer chegar, né? E até vão existir momentos que realmente um escritório tem que mover e você tem que pagar a conta, a parte mais sincera. E às vezes você vai fazer projeto que não tem nada a ver com você. No início, principalmente, assim, né? A gente falou aqui, né? Que o seu primeiro projeto foi um projeto para um amigo, né? 100% gratuito, digamos assim. E provavelmente, nesse projeto você conseguiu imprimir a sua identidade. Exato. Mas existem vários projetos que você vai ter que fazer só para você fazer o negócio girar, para você sobreviver, digamos assim. E daí, com o tempo você vai conquistando isso. A questão é, você não precisa divulgar aquilo que não diz nada sobre você. Exatamente. Por que você vai movimentar, você vai divulgar uma coisa só para falar que você tem projeto no mercado?
compartilha aquilo que faz sentido para você. Porque senão vão vir mais daquele. Exatamente. E hoje em dia você tem uma ferramenta que você pode fazer um 3D de um projeto tópico que você, né, enfim, que você fala, isso tem a minha cara, né? Sim. E compartilhar aquilo nas redes sociais, comentar sobre ele. E nem precisa ser um projeto real. Nem precisa ser um projeto real. Você pegou a planta de um apartamento, você desenhou uma casa do zero e falou, cara, vou compartilhar minha identidade aqui. Uma hora alguém vai me ligar para fazer essa casa. É isso. Exatamente. E tem projetos que realmente não precisam aparecer. Aqui no escritório a gente tem uma vertente que são projetos de franquias, né? E que é uma fatia considerável do nosso faturamento, mas que a gente não... É uma coisa comercial, assim, que talvez não tenha um valor arquitetônico tão grande, que talvez ele tenha que ter um pouco menos a nossa identidade para ser um pouco mais comercial, porque o objetivo de uma franquia, de um negócio, é dar dinheiro, né? Então isso é mais importante. Mas é um braço do nosso escritório que é importante financeiramente para a gente, mas que a gente não está mostrando ali o tempo todo, né? Acontece. Sim. Isso é importante também a gente ponderar. Mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou dessa. A gente fez o apanhado do... Mais num podcast. Eu acho que tem quase um passo a passo de como abrir um escritório, do que comunicar, como fazer. Eu acho que a gente tentei ajudar da melhor forma. E eu acho, tem uma coisa que eu não falei e eu queria falar, eu acho que existe, e isso eu critico muito, existe um vício no mercado em dizer que para você, antes de você ser um grande arquiteto, antes de você ter um grande escritório, você tem que ter trabalhado para um grande arquiteto. E daí eu via isso e falava assim, gente, ou eu com 26 anos, ou eu vou correr atrás de uma vaga em um grande escritório, e daí aos 35 eu vou abrir o meu, ou eu vou chutar o balde e vou falar, vamos lá, vamos tentar fazer. Porque eu acho que é isso. Ah, você veio da onde? Você veio de quem? Com quem você trabalhou? E às vezes você se apoia num nome que não tem nada a ver com você. Então eu falei assim, eu digo muito isso para motivar a galera que tá, os recém-formados. Cara, abre teu escritório e arrisca. Sabe? É a hora de arriscar. É a hora que você ainda não tem... Você não tem muita coisa dependendo de você ainda. Você pode se arriscar. Você não precisa ir para um escritório que vai te setorizar no seguinte sentido. Você só vai fazer desenho de painéis de marcenaria X. Você só vai fazer executivo de banheiro. Cara, tente ter o domínio da situação como um todo. Ir para escritórios antes para te dar experiência que vão te dar uma noção do que é uma obra. Do dia que você mede até o dia que você coloca a última planta no vaso. Eu falo sempre isso no escritório também. Eu vim dessa experiência e eu acho que isso é o mais importante. Sim, Tanto é que aqui 360, né? Aqui no escritório a gente tenta aplicar isso, né, com os nossos colaboradores, a sempre passar por todas as etapas de um projeto e não deixar uma pessoa só fazendo detalhamento de marcenaria, a outra só fazendo sketch, a outra só fazendo, né? Porque acho que você passa por todas essas etapas e você cresce muito mais. Você cresce. João, a última pergunta que eu ia fazer para você aqui, eu acho que era justamente sobre isso que você falou, né? Que é eu diria que um recado que você diria para os arquitetos que estão começando, né? Que estão começando as suas carreiras, mas acho que você resumiu muito bem aqui agora, que é só vai, né? Só vai. Gente, acredita, dá certo. Exatamente. Tem que arriscar. E é o que você falou, assim, a hora de arriscar e que você pode arriscar é agora, porque você tem tempo sobrando, você não tem nada a perder, o máximo que pode acontecer é não dar certo e aí você tenta de novo, né? É mais difícil quando você já está numa idade avançada, com 40 anos, já construiu uma carreira e você vai ter muito mais a perder, né? Então realmente é mais difícil. O momento é agora e só vai. É isso. Né? Gente, e antes da gente encerrar aqui esse vídeo, está sendo muito bom poder trazer pessoas aqui como o João, trazer esse tipo de conteúdo para vocês e para a gente continuar fazendo vídeos como esse. É muito importante que você curte, compartilha, que você deixe aqui nos seus comentários o que você achou, o que você gostaria de perguntar para o João. A gente manda para ele lá na rede social e para ele responder depois. Vai lá no Instagram do João, fala com ele. Exatamente. E se você não segue o João, como é que pode te achar nas redes sociais? João Panágio com 2 Gs, na minha rede social. E também é o do escritório esse? É o do escritório. Isso, até o final, é uma dica. Ó. Em um momento de transição, eu fiz uma consultoria de rede social que falou que eu tinha essa demanda. Abro um escritório profissional, um Instagram profissional, ou fico com o meu pessoal.
E daí eu entendi que os meus clientes estavam vindo exatamente do meu nicho e do meu jeito de, tipo, o que eu fazia no final de semana, o que eu fazia no dia a dia. E daí eu falei, vou manter o João Panardi. Pelo menos por enquanto. Pelo menos os 5 primeiros anos de escritório. Porque pessoas compram de pessoas, né? Exato. A gente tem o nosso profissional que funciona basicamente como um portfólio. Sim. Mas o nosso pessoal é o que converte. É surreal. Né? É o que outro converte. alcance. É outro maravilhoso. É outro alcance. Então tá, gente. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo até aqui. Foi um vídeo longo onde a gente falou diversas coisas que a gente espera que ajude você a começar a sua carreira, né? Espero que vocês tenham tido inspirações aqui com tudo que a gente comentou. É isso, gente. Qualquer sugestão, só falar aqui nos comentários. João, muito obrigada, quero te agradecer também. Muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço o espaço e eu acho que é isso, é compartilhar um pouquinho do que a gente puder ajudar ao começo, agradecer o espaço, agradecer o carinho do Pedro, da Joana, e o que precisar a gente está aqui. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo.